A história inspiradora de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré ou Jesus Cristo foi um profeta e um líder, figura central do cristianismo, considerado mensageiro e filho de Deus. O nascimento de Jesus, a chegada do Salvador. Jesus Cristo nasceu em Belém, na Judéia. Sua vida foi marcada por ensinamentos de amor, compaixão e humildade. A história de Jesus Cristo é uma história de amor e sacrifício, de compaixão e misericórdia. Sua vida e ensinamentos ainda têm um impacto profundo em nossas vidas até hoje, oferecendo a esperança de que podemos ser perdoados e encontrar a salvação. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e viver nossas vidas com amor, bondade e generosidade, para que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Recebeu o título de Cristo, que em grego significa ungido, por aqueles que o reconheciam como o enviado por Deus. Por isso seus seguidores são conhecidos como cristãos. Jesus é o Filho único de Deus, o Criador do universo. Jesus Cristo foi filho carnal de Maria e criado por seu marido, o carpinteiro José, ambos judeus. Nasceu provavelmente em 6 a.C. no estábulo em Belém, na província romana da Judéia. Sua chegada foi anunciada pelo anjo Gabriel a Maria, que era virgem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, sendo que Maria foi a escolhida para concebê-lo. Ele nasceu em um estábulo, rodeado de animais, pois não havia lugar para sua família na hospedaria. Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores, que foram adorá-lo. Após seu nascimento foi visitado por 3 reis magos que seguiram a estrela de Belém, para entregar-lhe presentes como incenso, ouro e mirra. Os nomes desses reis magos seriam Baltazar, Gaspar e Melquior, não aparecem na Bíblia, e chegaram até os dias de hoje pela tradição oral. Depois de Belém, Jesus foi com seus pais para o Egito, pois quando Herodes ficou sabendo do nascimento do rei dos judeus, mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade. Quando o perigo passou, a família pôde voltar para Nazaré, na Galileia. Ali, Jesus viveu grande parte de sua infância e juventude. A data precisa do nascimento de Jesus não é referida na Bíblia. Assim, o 25 de dezembro foi escolhido pelos romanos depois da cristianização do Império Romano. Nesse dia, eles encerravam as comemorações pelo solstício de inverno. A infância de Jesus, e seus primeiros anos. Os primeiros anos de Jesus foram passados em Nazaré, onde viveu com seus pais e irmãos. Aos 12 anos, visitou o templo em Jerusalém e surpreendeu os sacerdotes com seu conhecimento. Depois disso, pouco se sabe sobre sua juventude. Acredita-se que tenha trabalhado como carpinteiro, seguindo os passos de seu pai adotivo, José, e de fato espalhando amor e misericórdia para com todos. A vida adulta de Jesus, o início de seu ministério. Aos 30 anos, Jesus foi batizado por seu primo João Batista no Rio Jordão, que se situa atualmente entre Israel e a Jordânia. Ele então iniciou seu ministério, pregando a mensagem do amor, da humildade e do perdão. Os ensinamentos de Jesus, amor, perdão e salvação. A vida de Jesus foi retratada por Mateus, Marcos e Lucas e João, e estes livros fazem parte do Novo Testamento, na Bíblia. Depois disso, levou uma vida de peregrinação a fim de ensinar a doutrina do Santo Evangelho e do amor incondicional de Deus pela humanidade. Os ensinamentos de Jesus são baseados na mensagem do amor e da misericórdia de Deus. Ele pregou a importância de amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Jesus também ensinou sobre o perdão, convidando as pessoas a perdoar seus inimigos e a não julgar os outros. Sua mensagem de salvação oferece esperança e renovação a todos que creem nele. Os milagres de Jesus, curas, multiplicação e ressurreição. Jesus realizou muitos milagres durante seu ministério, incluindo curas, multiplicação de alimentos e ressurreição de pessoas mortas. Seus milagres não apenas demonstraram seu poder divino, mas também revelaram sua compaixão pelos necessitados. Jesus transformou água em vinho. Um dos primeiros milagres de Jesus. Acalmou tempestades e andou sobre as águas. Nesse período, realizou diversos milagres e foi ganhando seguidores. Um dos milagres que merece atenção foi a multiplicação dos pães e peixes, quando a partir de uns poucos alimentos, Jesus conseguiu acabar com a fome daqueles que o acompanhavam. Estima-se que sejam aproximadamente mais de 5.000 pessoas.
Dentre os numerosos discípulos, alguns tinham mais proximidade e foram chamados de apóstolos. Ele chamou para si os seus discípulos, e deles escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolos. Os 12 apóstolos também pregavam o Evangelho e seriam fundamentais para a propagação da mensagem cristã após a morte de Jesus. São eles: Pedro, João, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, André, Mateus, Bartolomeu, Simão Zelote, Filipe, Tomé, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Esse último foi quem entregou Jesus aos romanos, sendo considerado um traidor para os cristãos. Segundo o Evangelho de Mateus, Judas Iscariotes foi quem disse para as autoridades romanas o local em que ele estava em troca de 30 moedas de prata. A última ceia, a instituição da Eucaristia. A última ceia foi um momento importante na vida de Jesus e de seus discípulos. Durante a ceia, Jesus instituiu a Eucaristia, também conhecida como Santa Ceia entre os cristãos, pedindo aos discípulos para comer o pão e beber o vinho em memória dele, que seria o pão que representa seu corpo e o vinho que representa seu sangue. Ele também anunciou que um deles o trairia e que seria crucificado. A última ceia é lembrada como um momento de comunhão e amor. A crucificação de Jesus, sacrifício pela humanidade. Após haver sido traído por Judas Iscariotes, Jesus foi preso no Monte das Oliveiras e torturado por soldados. Julgado e condenado à morte por crucificação em Jerusalém. Carregou a cruz até o Calvário, também conhecida como Gólgota, onde foi pregado nela e passou 6 horas sofrendo até morrer. Acredita-se que ele teria 33 anos nesta ocasião. Todo acontecimento foi presenciado por Maria, sua mãe, e tantos outros amigos e discípulos de Jesus. Sua morte é vista como um sacrifício pela humanidade, para que todos possam ser perdoados e encontrar a salvação. A ressurreição de Jesus, vitória sobre a morte. Depois de morto, Jesus foi enterrado e colocada uma grande pedra em seu túmulo. A ressurreição de Jesus é a prova do poder de Deus sobre a morte e do amor divino pela humanidade. 3 dias depois de sua morte, Jesus ressuscitou dos mortos, aparecendo a seus discípulos e a outras pessoas. Sua ressurreição é o fundamento da fé cristã, oferecendo a esperança da vida eterna para todos aqueles que creem nele. Mais tarde, uma de suas discípulas, Maria Madalena, foi visitar o túmulo e encontrou o local aberto. Posteriormente, Jesus apareceu para seus apóstolos. A ascensão de Jesus, a volta para o Pai. A ascensão de Jesus é o momento em que ele deixou a terra e voltou para o Pai. Isso aconteceu 40 dias depois de sua ressurreição, quando ele foi levado ao céu na presença de seus discípulos. A ascensão é vista como um momento de triunfo, pois Jesus venceu a morte e voltou para o Pai, onde está sentado à direita de Deus. A história de Jesus Cristo é contada em 4 evangelhos da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos são a base da fé cristã e fornecem informações importantes sobre a vida, ensinamentos e milagres de Jesus. A Bíblia também contém muitas outras referências a Jesus, incluindo profecias do Antigo Testamento e cartas do Novo Testamento. Jesus Cristo teve um impacto profundo na história da humanidade, influenciando a cultura, a arte, a política e a religião. Sua mensagem de amor e perdão continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, oferecendo esperança em tempos difíceis. A Páscoa, passagem, em hebreu representa uma das datas mais importantes no cristianismo e faz referência à morte e à ressurreição de Cristo. Em outras palavras, a passagem da morte para a vida. É comemorada entre os dias 22 de março, data do equinócio, e 25 de abril. Vale lembrar que a semana que antecede o domingo de Páscoa é chamada de a Semana Santa, segundo algumas crenças religiosas. Espero que tenham gostado dessa biografia onde podemos aprender um pouco de forma interativa sobre a vida de Jesus Cristo. O homem e ser mais poderoso da história da humanidade, o ser humano mais humilde que já pisou nessa terra, que mais amou e que mais ama todos os seres humanos nessa terra. O verdadeiro amor incondicional que deixou o trono do seu reino de glória para servir de sacrifício vivo por resgate da humanidade. Nunca na terra haverá outro Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe grandemente e infinitamente você e toda a sua família e toda a sua parentela. Amém. Deixe nos comentários qual a próxima história e biografia você gostaria de assistir e assim podemos trazer para vocês.
E se você crê em Jesus e que Ele pode transformar a sua vida? Deixe seu comentário, eu creio e recebo em nome de Jesus. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima e um grande abraço!